Pois é, agora nesse vídeo aqui nós temos a imagem da cidade de Arco Verde, no Rio Grande do Sul, da nossa irmã Maria Elizabeth. Nós temos também imagens da paróquia de São Sebastião aqui de Palmital e da paróquia de Santo Antônio também aqui de Palmital. E de um outro lugar aí também. Vamos dar uma olhadinha? Vocês vão gostar, vamos lá. Olá, boa noite a todos. Esse vídeo aqui nós vamos oferecer hoje para os nossos irmãos católicos. Aí você vai falar, nossa, mas isso aqui é um grupo espírita, né? Claro que vão falar, alguém vai falar, porque eu vou mandar para um monte de lugar. Mas veja bem uma coisa, que nós temos que colocar na nossa cabeça. Para Deus não existe religião. Para Deus o que existe é o que cada um faz de bom ou de ruim. Aí vai ter o julgamento, e esse julgamento é o de Deus. As religiões existem com um objetivo de direcionar as almas encarnadas na Terra, nós, para um bom caminho. Pode ser católica, evangélica, crente, testemunho de Jeová, espírita, pode ser budista, pode ser um monte de coisa, né? Mas o importante é que direcione as pessoas para que se tornem pessoas como Deus gosta, boas, que amem o próximo, que façam a caridade, que respeitem a natureza, que amem a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que importa. Então as religiões são importantes. Cada um está dentro do lugar, né, da sua religião, da sua doutrina, que lhe é compatível com a sua evolução, com o seu esclarecimento, com a sua aceitação. Além do catolicismo, além do espiritismo, além dos evangélicos, dos crentes, testemunho de Jeová, temos também os nossos irmãos umbandistas, do candomblé, não importa. O mais importante é que nós, seres humanos, nos conectemos com Deus, acima de tudo, abaixo de Deus e Jesus Cristo. Então, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês aí, os irmãos católicos. Sabe por quê? Porque nós temos nos nossos grupos, tá? Você que é espírita, aí você para aí, calma, não sai não, escuta o que eu vou falar. Nos nossos grupos, são vários, tanto do Facebook como do WhatsApp, do YouTube, e um monte de gente aí que a gente conversa. São muitos são católicos. Não é legal? São católicos, são evangélicos, estão ali de uma maneira até que incógnita, né? Mas eles gostam, eles têm uma visão diferente, eles gostam de me ouvir, de ver o que a doutrina espírita fala, não é verdade? Nós temos padres, nós temos pastores, tudo com pseudônimos, né? Que participam. Por quê? Porque na realidade, se nós pararmos para pensar, o mais importante é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, né? Que a gente faça aquilo que o Senhor Jesus veio fazer aqui na Terra, passar um grande ensinamento para todos nós, né? Nos amarmos, nos respeitarmos e sermos pessoas de boa conduta. Para isso servem as religiões no geral, para direcionar as pessoas, para que elas sigam um caminho mais reto, para que fujam das coisas ruins que tem aqui no planeta Terra. Os grandes excessos que existem, as drogas, um monte de coisas, o sexo explícito, as maldades, a criminalidade, as pessoas que não amam ninguém, não querem saber de ninguém,
as pessoas que não dão valor a ninguém, né? Porque eu conheço pessoas que às vezes dizem, eu quero que se dane os outros. Não é isso que... Porque quando nós precisarmos, quer dizer, vai chegar um dia que nós vamos precisar de alguém aqui na Terra, né? É por isso que Jesus veio trazer grandes ensinamentos, né? Que devemos, né, amarmos uns aos outros. Porque aqui no planeta Terra é tudo diferente, hein, gente? É tudo diferente. E então eu vou fazer esse vídeo aqui, ó, agora em homenagem, né, para todos vocês aqui que nos acompanham, que são católicos. Eu quando eu podia, agora não estou podendo mais por causa da enfermidade da minha mãe, mas eu ia na missa, eu ia num monte de coisas aí da religião católica. Eu já frequentei as igrejas evangélicas, eu já fui na Umbanda, na Quimbanda, já fui num monte de lugar, sabe? E porque a gente tem que conhecer. E a gente conhecendo, a gente vai adquirindo conhecimentos, vai se aprimorando, enfim. Isso é muito importante. Mas o mais importante é fazer aquilo que Jesus Cristo pediu a todos nós, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, sabe? Às vezes eu ouço padres que conversam comigo, eles falam coisas, coisas maravilhosas. Eles têm um conhecimento muito profundo. Vocês não fazem nem ideia. Novamente, aí você fala, mas você é espírita, como é que você está falando isso? E daí? Espírita, católico, ou seja lá o que for, o importante é a nossa conduta, é o que nós fazemos de correto, para que possamos mostrar a Deus que nós estamos interessados em melhorar, em evoluir, né? Então, eu acho que temos que parar para pensar. Cada um está no seu lugar, tudo isso tem que ser respeitado. O Espiritismo respeita. Eu de vez em quando eu ia na missa, eu estava na missa lá, numa igreja católica, né? Até mesmo no templo evangélico, eu já aconteceu comigo. E você fica vendo as entidades espirituais que estão ligadas àquele momento, sabe, participando. São espíritos, e o espírito, que somos nós depois que a gente desencarna, espírito desencarnado, por um certo tempo, até se readaptarem, permanecem ligados à sua religião, né? A qual ele participava aqui na Terra. Mas depois, com o tempo, ele vai vendo, nós vamos vendo que, na realidade, diante de todo esse universo, diante de toda a criação de Deus, de que não existe uma religião específica. Embora são importantes para nós aqui ainda. Mas não existe, lá não, lá eu costumo dizer assim, quando eu desencarnar, quando eu desencarnar, o meu corpo vai para o cemitério, vai lá, né? Vai entrar em decomposição. E o que animava aquele corpo, que sou eu vou para algum lugar. E eu tenho já por experiência, porque eu converso com muitos espíritos, eu recebo muitas psicografias, eu tenho por experiência própria, eles falam comigo, depois de um certo tempo, eles tomam, né, depois de serem cuidados, tratados, adaptados, né, por essa passagem, e eles começam a ter uma visão diferente. Eles veem que na realidade todos nós somos irmãos, que todos nós somos espíritos que caminhamos numa caminhada de evolução. Felizes, como dizia Jesus, são aqueles que realmente creem nas palavras de Deus, né? E nas suas palavras de Jesus. Muito felizes são eles, né? Então, eu aqui, mais uma vez,
digo a todos vocês que participam de todo o nosso grupo de Diálogos Espíritas, qualquer religião, o mais importante é amarmos a Deus sobre todas as coisas. Vamos respeitarmos-nos intimamente, vamos respeitar o nosso semelhante, amar o nosso semelhante, não vamos fazer o mal para ninguém, não vamos desejar o mal para ninguém. Um pensamento tem um poder que você não faz nem ideia. Até mesmo que a gente olha, quando nós olhamos para alguém, como nós olhamos, automaticamente o cérebro analisa aquilo e fica no cérebro. Porque às vezes a gente olha para a pessoa assim, eu não falei nada, mas já pensou. Tá? Porque você está discriminando essa ou aquela pessoa, você está desejando o mal para essa ou para aquela pessoa. É o cérebro. Isso faz parte ainda do nosso físico. E no cérebro fica tudo gravadinho ali, e tudo fica no perispírito. Aí quando a gente chega lá do lado de lá, né, nós vamos dar aí eles vão dar uma analisada em tudo que a gente fez, de bom, de ruim. Aí vai sim, com certeza, a justiça divina entrar em ação e vai fazer as devidas cobranças ou dar as devidas recompensas. Mas vamos aí ver o nosso vídeo, vocês vão gostar, é só de católico. Quem não quiser assistir, me desculpe, não assista, tá? Mas é importante porque existem segmentos religiosos muito bonitos que direcionam as pessoas, sejam jovens, adultos, idosos, direcionam com um caminho bacana, bonito, sabe? Muito melhor do que estar fazendo coisas erradas aí que a gente vê nesse mundo aí, sabe? Muito melhor do que estar aí roubando, se viciando, se prostituindo, fazendo um monte de coisas erradas. Está num caminho bom. Eu sou evangélico. Que beleza que você é evangélico. Eu sou crente. Eu não nem sei a diferença, mas muito bom. Sou católico. Mas que coisa. Vocês vão ver algumas cenas aí. Eu sou espírita. Ótimo. Eu sigo a Sheshonoe, o budismo. Muito bem. Aí tem aquele que fala, eu sou ateu, não acredito em nada. Tem muito ateu, sabe? Que simplesmente acha que a vida aqui é só essa, não acredita em mais nada. Tudo que está ao redor dele é por acaso, né? E quando ele morrer, ele simplesmente vai sumir, ele vai desintegrar-se, né? Tudo que ele fez, que ele estudou, que ele construiu, vai totalmente sumir de tudo, vai ser apagado. Esse é o ateu, né? E mesmo ele, pela misericórdia divina, também é muito bem assistido, porque lá ele vai ver que tudo é diferente de como ele pensava. Eu vou encerrar esse videozinho meu aqui para nós dar prosseguimento aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não importa a tua religião. O que importa é o que você faz de bom. É o que está dentro do teu coração, do teu pensamento, tá? O que importa é que você seja, sabe, temente a Deus, que você ame a Jesus Cristo. A Virgem Maria, eu adoro a Virgem Maria, né? É isso que importa. Os profetas antigamente, eles ensinaram muitas coisas. É isso que importa. É a gente ser pessoas boas. Nada de fazer maldade. Para que fazer maldade? Para que corromper? Para que praticar atos libidinosos contra o nosso semelhante? Não é isso que Deus quer da gente, não. Então, chega aquele momento, às vezes, que a gente está diante de um baita de um problema difícil, umas enfermidades graves, um relacionamento complicado, a família em desarmonia, porque a gente está seguindo caminhos errados. Tá? Então vamos, independente da tua religião, vamos assim, Deus, eu amo você. Jesus, eu te amo. Pronto, acabou. E faz a tua parte como cristão, sabe? Faça aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Está lá no Antigo Testamento,
está muito mais ainda no Novo Testamento. E vamos lá ver esse vídeo aí bacana, tem os padres, tem as pessoas que frequentam as igrejas, maravilhoso. Você vai gostar. Se gostar, dá um joinha para nós aí, faz um comentário e vamos lá seguir lá. Vamos lá, gente. E a Rádio Estação FM recebendo hoje a visita e a participação da equipe de festeiros da festa da comunidade de Arcoverde, aí, a paróquia que está comemorando inclusive 65 anos de história, né? E por isso o pessoal que faz então aí a festa de Nossa Senhora das Graças e Arcoverde vem até aqui os estúdios para contar um pouco dessa história, né? De muita fé, trabalho, religiosidade, né? Eu recebo aqui então a Maria Elizabeth Bertin. Isso, bom dia. Bom dia. Então, estamos aqui hoje com muita alegria para representar o grupo de colegas festeiros. Tivemos o privilégio de ser festeiros com um aniversário especial em nossa paróquia, que é a fundação e a criação da paróquia Nossa Senhora das Graças, que completou em dezembro de 2024 seus 65 anos. Nós temos, em todos os momentos em que nós estivemos falando sobre isso, tanto em nossa comunidade aqui em Arcoverde, como nas capelas, que são 8 capelas que compreendem nossa paróquia, nós estivemos pautados principalmente na espiritualidade, na fé que os nossos imigrantes, eles trouxeram da Itália para cá e criaram essas raízes de fé desde muito cedo. A gente sabe que não foram poucas as dificuldades que os nossos antepassados tiveram. Eram muitas, né, Beth? Muitas, Dayan. E nós sabemos que sem a fé, sem o lado espiritual, eles não teriam conseguido. Foi através disso, porque eles tiveram muitas intempéries, adversidades. Eu digo assim que, olhando para trás, foi muito mais difícil. E hoje, Dayan, nós estamos aqui representando todas essas pessoas que já passaram na comunidade e que fazem ou fizeram parte desta história de fé e religiosidade. Portanto, eu repito, a nossa festa, ela é uma comemoração e uma alegria em poder passar para os nossos filhos, as novas gerações, a história de vida, os exemplos que foram deixados. E a nossa padroeira, querida Nossa Senhora das Graças, ela é que rende graças diariamente para todos nós que sabemos o valor da fé de um povo. Então eu queria ver agora, eu gostaria que a minha colega Dayan vai falar um pouquinho sobre ela. A Ana Tânia Tenedini Gebim está conosco aí. Bom dia, sim, Ana, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Que bom, então. Tudo e aí? Bem. Uma história bem longa, né? 65 Isso. anos aí. Isso, é uma história muito interessante. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela. Eu gostaria de dizer que a fé em Nossa Senhora já começou com os imigrantes que aqui chegaram. Eles tinham bastante fé, e aí eles começaram construindo uma capela de madeira. Desde 1900, as lideranças de Boa Vista Picada Velha, que se chamava Arcoverde, eles queriam criar uma paróquia desde aquele tempo. Então, em 1914, eles tentaram pela primeira vez. Um grupo de líderes foi até a Mitra de Porto Alegre, e a Mitra enviou um padre, mas esse padre foi afastado. Não foi enviado outro, não deu certo, infelizmente, né? Mas em 1924, as pessoas foram para lá para uma nova tentativa, sem sucesso novamente. Depois, em 1934, houve um acordo com os capuchinhos de Garibaldi, então vinha um frade aos domingos para rezar a missa. E a organização da paróquia então se deu só em 1956, em que veio o padre Pedro Piccoli. Ele foi nomeado pelo bispo de Caxias do Sul, e em 25 de dezembro de 1959, então há 65 anos,
foi decretada a criação da paróquia. Então, como a colega falou, Dayan, a Ana Tânia, a nossa história ela é muito bonita, ela tem o lado todo preocupado. As pessoas que na época ali viviam, eles se preocuparam muito com a ausência de um padre local, porque a gente nota, lendo, né, os livros, inclusive eu cito o livro do professor Senir, que ele é um líder na comunidade, também está ajudando muito a gente. Tudo ficava em torno da igreja. Todas as casas comerciais, a escola, tudo vivia em torno ali da igreja. As pessoas viviam isso diariamente. E anterior a esse período, anterior a ser paróquia, nós pertencíamos à Paróquia Mãe de Deus, aqui de Carlos Barbosa. Né? Foi um ponto muito importante, um avanço muito grande que teve há 65 anos atrás, se tornando oficial a nossa paróquia, como a colega falou, no ano de 1959. Muito bem, então. Aí, gente, então um pouco da história aqui, contando aqui na Rádio Estação, né? Essa história da paróquia aqui. Então tá bom, obrigado pela presença, Ana. Obrigada. Beth, muito obrigado pela visita e pela presença. Sucesso na festa aí no domingo. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e juntos vamos viver mais esse momento de entusiasmo, de alegria, de devoção no domingo, dia 18 de maio, e todos estão convidados a participar desse momento. Em todas as nossas visitas que fizemos, as capelas, eu comentei, citei e frisei bem, assim, de uma forma bem importante, que a festa, ela é de todos. Não é Arco Verde que está em festa, a festa é da paróquia Nossa Senhora das Graças, envolvendo todas as capelas e a todos nós. Então eu agradeço esse momento, Dayan, esse espaço na Rádio Estação. Muito obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, que é o nosso Pai, de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor e Salvador, que assumiu na cruz todas as nossas culpas, e em comunhão com o Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A resposta que cada um deu é uma resposta comprometedora, uma resposta que nos faz olhar na cruz e ver o grande amor de Jesus por nós, o grande amor de Deus por nós. E nós, como cristãos, nesse tempo de Quaresma, nós somos convidados a fazer um exame de consciência profunda diante do Evangelho, diante desse tempo de Quaresma, que nos ensina a caridade, nos ensina o jejum e também nos ensina a oração. Então nós somos convidados a nos recolher,
a meditar e a refletir tudo aquilo que eu não contribuí, não fui fiel e não fui testemunha desse amor de Deus por nós. Que nos conduza a superar as inimizades e a cuidar um dos outros. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Sabemos que a amizade social é um valor em si mesma e um dom de Deus aos seres humanos. Cristo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Precisamos conhecer e apreciar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, que é um Deus rico de misericórdia, que Ele perdoe os nossos pecados, que através do perdão dos nossos pecados, Ele nos conduza à vida eterna. Amém. O Salmo responsorial, que foi solenemente cantado e tem como resposta: se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? E nesta tarde, enquanto atendia as confissões, foram muitas, diante do penitente, se perguntava: está arrependido? Sim. E a reflexão que eu fazia com os penitentes era justamente sobre esse salmo, principalmente o Salmo 50, pois o nosso pecado está sempre à nossa frente. Mesmo diante de todas as nossas fraquezas, mesmo diante das nossas limitações, o Senhor, Ele leva em conta a nossa debilidade de seres humanos, de mortais que peca sempre. Diante da nossa fragilidade, nós vamos cantar sempre esse salmo, que é o Salmo 129. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? É a reflexão que eu sempre faço diante de todas as nossas fraquezas. Nesse tempo de Quaresma, é um tempo que nós vamos voltar o nosso pensamento, os nossos corações, todo o nosso ser, voltar para Deus, diante da misericórdia de Deus, colocar toda a nossa pequenez, tudo aquilo que muitas vezes que nos afasta de Deus. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos acolhe com imenso amor. Ele perdoa os nossos pecados, por pior que seja. A partir do momento que eu me arrependo, Deus esquece. Só tem um pecado que Deus não perdoa, é o pecado contra o Espírito Santo. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Cristo que nos fala isso. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos diante de nós esse coração misericordioso de Deus nosso Pai. Então, nesse tempo de Quaresma, como eu já falei, é o tempo de nós voltarmos o nosso olhar para Deus e clamar que Ele não leve em conta as nossas fragilidades, os nossos pecados, mas diante do seu amor, Ele possa nos salvar, Ele possa nos conduzir pelos caminhos retos, pelos caminhos sinceros, principalmente a escravidão da lei. Segundo a lei mosaica, a lei que os judeus praticavam,
e muitos ainda praticam hoje a religião judaica, a lei, ao invés de libertar, ao invés de conduzir a Deus, ela escravizava. Colocava Deus tão distante que aqueles que estavam praticando essa lei sentiam um Deus distante, não um Deus próximo, não um Deus que nos perdoa. E Jesus Cristo, ele veio justamente, ele não veio abolir a lei, mas ele veio complementar a lei. E Jesus, ele deixou bem claro para nós, diante da sua pregação para os primeiros cristãos, que Deus está acima de qualquer lei, de qualquer norma. É Deus, ele é o absoluto, é ele que comanda tudo. Por isso, irmãos, nós somos convidados a nos dirigir ao superior divino, que é Deus nosso Pai. Afinal de contas, é ele a origem de tudo. É ele que nos criou a sua imagem e semelhança. Ele é o intérprete perfeito da lei. E ele enviou seu Filho Jesus Cristo justamente para isto, para dar uma nova roupa, dar um novo sentido da lei. A lei, ela não pode escravizar. A lei tem que nos libertar, nos dar a graça da liberdade e também a graça da libertação. Por detrás da lei, irmãos, se proíbe tudo, e tudo tem cheiro de morte. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Se você não fizer isso e aquilo, você já está condenado. Nada disso, irmãos, deve sair de nossas bocas. Pois a lei, como diz aqui o Evangelho, né? Ou melhor, a lei, ela não tem cheiro de morte. Mas sim, a lei é nos dada para que possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Como no Brasil, nós temos a Carta Magna. Qual que é a Carta Magna? A Constituição. Todos os brasileiros, todos os governantes, todos aqueles que são, têm que caminhar segundo o que está escrito na Constituição, na lei do Brasil. Se nós ficarmos fora, nós estamos infringindo a lei maior, que é a nossa Carta Magna. Então, por detrás da lei que condena a transgressão, está Deus nosso Pai, que nos perdoa. Só o Senhor, vivendo o amor, Ele cumpre plenamente. A terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos para celebrar o mistério pascal. O Cristo que vive e reina, o Deus que se faz presente em cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e também sobre o pecado, nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir com Cristo para uma vida nova. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos, dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações. Prodígios, e entre os povos do universo
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Todos nós, de sã consciência, nós sabemos que Deus, nosso Pai, Ele é o soberano. Ele governa o céu e a terra. E ao governar o céu e a terra, Ele também governa cada um de nós. Tenhamos em mente uma coisa: o governo de Deus não é como o governo que nós estamos acostumados. Os governantes do mundo não tem nada a ver. O tipo de governo que Deus faz e outro tipo de governo que os nossos governantes fazem. O governo de Deus é um governo de justiça, de paz, de alegria, de concórdia, de comunhão, de partilha e principalmente de perdão, para que Ele possa escutar as nossas orações, as nossas preces e os nossos pedidos. Pois tudo o que fazemos, nós fazemos para a honra e glória do Senhor. Pois Deus, nosso Pai, Ele que é o soberano, Ele não precisa das nossas orações. Nós sim é que precisamos. Por isso que toda a ação litúrgica que se faz numa celebração eucarística ou em qualquer outro momento celebrativo, nós estamos fazendo uma ação em favor de todos nós. A liturgia que estamos celebrando é em favor do povo que se faz presente aqui e agora. E ele ao escutar as nossas preces, as nossas orações, e nós sabemos que Deus, Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso e Ele é clemente, Ele é cheio de misericórdia, que Ele possa escutar as nossas preces, as nossas súplicas, que Ele possa dar ao nosso tempo, o tempo em que estamos celebrando a paz, que tanto nós necessitamos. A paz, ela é gritante hoje no mundo, nesse mundo dilacerado por tantas discórdias, por tantas guerras. A Ucrânia, não é só lá que tem guerra, aqui entre nós também, irmãos, tem guerras, nas nossas famílias, entre nós que nós conhecemos, que amamos. Por isso que Ele possa conceder a todos nós esta paz que tanto nós necessitamos. E a paz, ela vem a partir do momento em que eu me coloco diante da majestade divina de Deus nosso Pai e clamamos a Ele justiça. E a justiça de Deus, ela é justa, não é como a justiça dos homens, porque Deus não falha na sua justiça. Por isso que Ele possa conceder ao nosso tempo a verdadeira paz que tanto nós necessitamos. Queridos e amados irmãos e irmãs, o Evangelho que foi proclamado para nós nessa liturgia é um Evangelho muito conhecido por nós. Nos narra um casamento onde Jesus, Maria Santíssima e os seus discípulos foram convidados. E durante a festa de casamento faltou algo importante na cultura judaica. Não só na cultura judaica, como muitos povos por esse mundo afora, tem o vinho como a bebida principal. Na Itália, em Portugal, na Espanha ou em outros países, o vinho faz parte das refeições. E aqui também o vinho faltou. Seria uma bruta figura, no sentido de que deixasse faltar vinho para os convidados. E olha que aqui entra Maria Santíssima.
ela percebe que o vinho acabou, que os convidados não tinham mais a bebida, e ela clama justamente ao seu filho, que ainda não começou a sua missão: fazei tudo o que ele vos disser. Isto é, mas antes Jesus responde: mulher, ainda minha hora ainda não chegou. Mas obediente à palavra de sua mãe, Jesus, ele obedece. Ele faz esse primeiro sinal, esse primeiro milagre. Ele transforma aquela água, aquelas talhas que era colocada para a purificação dos judeus, ele transforma em vinho. Então, o milagre que Jesus realizou, podemos ter essa certeza que este milagre, ele é carregado de simbolismo. E esse simbolismo é um simbolismo extraordinário, pois Jesus, ele realiza no meio dos convidados. Todos percebem, todos notam que Jesus, ele transforma aquelas talhas de água, ele transforma no melhor vinho. Por isso, irmãos e irmãs, por isso que esse milagre simboliza o quê? A missão de Jesus, pela qual ele foi enviado. E ao realizar este milagre, transformando a água em vinho, Jesus, ele aponta para a aliança entre Deus e os homens, a aliança que o marido e a esposa faz um com o outro, aliança de amor, de fidelidade, aliança de testemunho, aliança de muitas coisas, pois o casamento é a união, a comunhão entre um e outro, entre o homem e a mulher, e simboliza também aqui a aliança que Deus fez para conosco na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E é justamente isso que Jesus, ele veio realizar. Ele veio realizar essa comunhão com Deus. O vinho, esse vinho simboliza o quê? O vinho melhor simboliza aquilo que Deus tem para oferecer para nós. Não é qualquer coisa que Deus oferece. Deus oferece o que há de melhor. O Deus oferece o que é mais útil para nós. Deus oferece o que é melhor para que possamos viver com dignidade. Por isso que Jesus, ele transforma esta água em vinho, no vinho da melhor qualidade. Não é qualquer vinho. Por isso que Deus, na sua plenitude, ele reserva, ele continua.